Olá, amigas e amigos do NEAF, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Top Atualidades. Na aula de hoje, nós conversaremos um pouco sobre alguns dos principais fatos políticos, econômicos, sociais e culturais ocorridos durante o mês de agosto de 2023. Como é tradição aqui no Top Atualidades, vamos dar uma olhadinha no nosso mural de notícias. BRICS anuncia ampliação do bloco e convida 6 países. Candidato à presidência do Equador é morto a tiros em atentado. Belém recebe a cúpula da Amazônia. Copom corta taxa básica de juros em 0,5 ponto percentual. E Índia se torna o 4º país a pousar uma espaçonave na Lua. Primeiro tema da aula de hoje, BRICS. Vou falar um pouquinho sobre esse bloco. Olha que interessante. É um bloco que surge a partir de uma concepção teórica. Como assim, Márcio, uma concepção teórica? Em 2001, o economista Jim O'Neill cunhou o termo BRIC. Era só BRIC, tá, galera? BRIC, B-R-I-C. BRIC faz referência a B de Brasil, R de Rússia, I de Índia e C de China. O Jim O'Neill dizia o seguinte: são países emergentes, países com uma população representativa, um território de dimensões consideráveis, e esses países, no futuro, poderão compor um bloco geopolítico, um bloco econômico. Esses países possuem muito potencial para serem as economias do futuro. Beleza? Então, um cunho teórico em 2001. Os representantes, líderes desses países, observaram aquela ideia e talvez pensaram, vamos colocar isso em prática? Aí você teve, em 2009, a primeira cúpula dos BRICS. Então, foi realizada na Rússia e chefes de Estado, Brasil, Rússia, Índia e China, conversaram e foi criado, então, oficialmente, o BRIC. Beleza? Márcio, mas e esse S aí? Esse S, ele passa a ser adotado a partir de 2011, porque em 2010 foi aprovada a entrada da África do Sul. Então, S de South África. Então, se torna BRICS, ok? Essa é um pouquinho da história do bloco. Bom, Márcio, já compreendi isso. Então, quer dizer que todo ano líderes desses países se reúnem numa cúpula. Exatamente. Agora, em 2023, a cúpula dos BRICS foi realizada na África do Sul. Então, isso é um ponto importante. A prova pode questionar ao candidato qual o local de realização da cúpula dos BRICS 2023. E essa cúpula, ela é muito representativa. Por quê? Nós temos a primeira grande expansão do bloco. Quando eu digo primeira nova expansão, é que o bloco anunciou o ingresso de outros países. E não foi 1, 2. 6 novos países serão incorporados ao BRICS a partir de 2024. Que países são esses? Vamos lá, com calma listar. Argentina, então, um país da América do Sul. Egito, ok, na África. Irã, a Ásia. Etiópia, África, Arábia Saudita, da Ásia e Emirados Árabes Unidos, da Ásia. 6 novos países vão compor os BRICS. Foi um ponto de muita discussão. Índia e China eram muito favoráveis à entrada desses países.
O Brasil, de certa forma, apresentava uma resistência inicial e depois compactuou. E o que o Brasil pediu em troca? Olha, Rússia, China, vocês integram o Conselho de Segurança da ONU. Você sabe o que é o Conselho de Segurança da ONU? A ONU tem um órgão muito poderoso, né? Que as suas decisões são cumpridas. E nesse Conselho de Segurança, você tem 15 membros, 10 temporários e 5 permanentes. E entre esses permanentes estão China, Rússia, Estados Unidos, França e Reino Unido. Esses membros permanentes, eles têm poder de veto, então eles são países super poderosos nessa esfera geopolítica. E o Brasil há muito tempo quer fazer parte do Conselho de Segurança como um membro permanente. Então, nessa troca aí de favores, de acordos, nesses diálogos para a expansão dos BRICS, o Brasil pediu que Rússia e China, que são membros permanentes, apoiassem um futuro ingresso do Brasil no Conselho de Segurança como membro permanente. Ok? E aí um dado importante que já vem sendo ventilado aí. Essa nova configuração dos BRICS vai corresponder a 36% do PIB global e 46% da população mundial. Márcio, então todo mundo gostou muito dessa expansão aí dos BRICS? Não dá para cravar isso, não dá nem para cravar que ela será benéfica ao Brasil. Talvez um grupo mais enxuto, um grupo de 5 países, o Brasil tivesse uma representatividade maior. Quando esse grupo vai se expandindo, né, você acaba dividindo também protagonismo. Então, futuro a gente precisa aguardar o que vai acontecer, mas o fato, a notícia, aquilo que pode aparecer em prova é que os BRICS anunciaram a ampliação do bloco. 6 novos países integrarão os BRICS a partir de 2024. Vamos direto ao ponto. Quando eu falo direto ao ponto o que pode pintar na minha prova? Uma questão tranquila, básica e que às vezes derruba candidato em prova. Qual foi a sede da cúpula dos BRICS em 2023? Onde foi sediado? É muito evento no mundo ao longo do ano. Isso pode confundir candidato. Então, cúpula de 2023, África do Sul. Beleza? Novos países membros. Isso vai cair em prova. É certeza. A banca pode explorar. Olha, qual dos países abaixo integrará os BRICS? Ou qual dos países abaixo não foi aceito, não fará parte dos BRICS? Então vamos lá, listar de novo. É muito nome, Márcio. Como que eu vou lembrar? Tem uma dica já. Argentina, Egito, Etiópia, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Irã. Esses são os países. Então a dica é a seguinte. Muito nome, né? Aí vai aparecer na prova lá. Quais países compõem os BRICS? Você vai pensar o seguinte, o Márcio falando. Aê, ó, os países. Aê, aí. Tá aí. Por que aê? A de Arábia Saudita, E de Egito, E de Etiópia, E de Emirados Árabes Unidos. Aê, aí, Argentina e Irã. Beleza? Outro ponto interessante. Um dos presidentes dos países dos BRICS não esteve presente fisicamente nessa reunião na África do Sul. Prova pode explorar esse ponto. Que presidente é esse? Vladimir Putin. Márcio, ele não foi porque está muito ocupado com a guerra na Ucrânia? Não é bem assim. O Putin não foi porque há um mandato de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional, o TPI. Né? Então, o Putin é acusado de cometer alguns crimes na guerra da Ucrânia. O Tribunal Penal Internacional emitiu um mandato de prisão e a África do Sul faz parte do Tribunal Penal Internacional. Então, se ele viajasse até a África do Sul, existia o risco de ser preso. Então, Putin participou por videoconferência. Beleza, galera? Esse é o nosso primeiro tema da aula, BRICS. Isso vai cair em muitas provas ao longo de 2023 e início de 2024. Segundo fato, relacionado à América do Sul agora, América do Sul, que é a queridinha das bancas em provas de atualidades.
Sempre temos questões sobre a América do Sul. E é um fato grandioso, um fato que chama atenção, porque um candidato à presidência no Equador foi assassinado, foi morto aí, um ataque com tiros, beleza? O que aconteceu? Então, vamos começar a grifar? Equador. Equador passa por um processo eleitoral, já comento isso. O candidato Fernando Villavicencio foi morto a tiros. O Fernando Villavicencio, ele nem estava ali liderando nada a corrida eleitoral, ele estava na quarta, quinta posição, mais ou menos 7% dos votos. Ele se intitulava um político de centro. A sua trajetória é como jornalista investigativo. Inclusive, ele foi condenado em 2014 à prisão por conta de algumas reportagens, algumas matérias contra o então presidente Rafael Correa, foi acusado de injúria, se exilou no Peru. Depois de um tempo, ele fez uma outra reportagem desvendando esquemas de corrupção em petrolíferas. Então, ao longo da sua trajetória como jornalista investigativo, o Fernando Villavicencio acumulou aí alguns desafetos. Assassinado a tiros. Tá? Detalhe, essa eleição no Equador ela foi antecipada. Antecipada porque no mês de maio, o presidente equatoriano, o Guilherme Lasso, ele assinou um decreto determinando a dissolução da Assembleia Nacional. Por que ele fez isso, Márcio? Havia o início de um processo de impeachment contra o Guilherme Lasso. Ele ativou o mecanismo da Constituição equatoriana, que permite, sim, dissolver a Assembleia Nacional, mas quando o presidente faz isso, ele precisa convocar novas eleições gerais. Então, nós temos aí uma antecipação da eleição equatoriana. O Equador, então, vivencia uma crise política. Tá, Márcio, quem ganhou a eleição, quem perdeu, nós ainda teremos em outubro o segundo turno desse processo eleitoral. Mas no primeiro turno, 2 candidatos aí saíram bem votados. Quem são esses candidatos? Candidata Luísa Gonzalez, teve 33% dos votos. Ela tem o apoio do Rafael Correa, que foi ex-presidente do Equador, governou entre 2007 e 2017. A Luísa Gonzalez representa a esquerda no Equador. E o Daniel Noboa, que teve 24% dos votos, um candidato de direita. Ou seja, novamente na América do Sul, nós teremos um segundo turno, uma polarização entre direita e esquerda. Essa que é uma tendência em várias eleições no continente. Vamos direto ao ponto? País sul-americano onde candidato à presidência foi assassinado. Equador. A prova pode vir com uma pergunta tranquilinha como essa. Qual é o cenário? Como está a eleição no Equador? Se a banca quiser deixar a questão um pouco mais complexa, ela pode explorar esse ponto. Então, nós teremos um segundo turno em outubro. Nesse segundo turno, uma candidata de esquerda, Luísa Gonzalez, que se vencer será a primeira presidente mulher do Equador, e um candidato de direita, Daniel Noboa. Lembrando sempre, essas eleições foram convocadas após o presidente Guilherme Lasso dissolver a Assembleia Nacional. Ou seja, Equador vivencia uma crise política. E aí um elemento para você lembrar, que é muita informação, é eleição para todo lado. Como lembrar que tudo isso está acontecendo no Equador? Vamos pegar a letra E. A letra E será o nosso elemento aí de ligação. E de Equador. E de eleição. Então, Equador, eleição. E aí talvez não seja a palavra mais correta para usar, mas eu estou preocupado em vocês lembrarem isso na prova. E de eliminado. Nós tivemos um candidato eliminado, ou seja, um candidato foi assassinado. Quando ele é assassinado, ele está eliminado desse pleito. De boa? Então, 3 Es para lembrar do fato. Nossa meta só é uma: gabaritar atualidades.
Beleza? Terceiro fato da aula de hoje. Belém recebe cúpula da Amazônia. Quando a gente fala em Amazônia, galera, Amazônia é um bioma. Um bioma é uma unidade biogeográfica. Ela é formada por um conjunto de ecossistemas e nós temos ali condições homogêneas, condições iguais de clima, flora e fauna. Beleza? Então, Amazônia, um bioma. Muita gente acha que a Amazônia é algo do Brasil. A Amazônia não é um bioma exclusivamente brasileiro. Outros países da América do Sul são totalmente ou parcialmente cobertos pelo bioma da Amazônia. Suave? Tá. Dito isso, já vou falar sobre esses países. Dito isso, imaginem que esses países se reuniram em Belém do Pará para discutir aí desenvolvimento sustentável, o futuro da Amazônia. Então, Belém sediou um evento chamado de Cúpula da Amazônia, onde esses países que são parcialmente ou totalmente cobertos pela Amazônia se reuniram. Um ponto interessante, esses países eles formam uma organização oficial. Que organização é essa? Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, OTCA. Beleza? Tá, Márcio, preciso entender. Olha o mapa. Essa é a distribuição da Amazônia na América do Sul, ok? Brasil, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana e Suriname. Esses países compõem a OTCA. De boa, a OTCA foi fundada em 1995 e a sua sede está em Brasília. Alguns pontos de destaque desse evento. Primeiro ponto, houve protesto de ambientalistas, de indígenas. Porque, na interpretação desses grupos, algumas pautas importantes não foram consideradas durante a cúpula. Outro ponto importante, a cúpula não estabeleceu metas comuns de desmatamento, que era algo muito desejado pelos ambientalistas. Olha, se os países da OTCA estabelecerem uma meta de desmatamento comum, nós teremos aí algo muito interessante. O que ficou decidido é que cada país vai cumprir a sua meta. De boa? E um terceiro ponto, o presidente da Colômbia, o Gustavo Petro, defendeu que ocorresse aí o fim da exploração de petróleo no bioma. Tal fato não foi pactuado pelos demais líderes, isso não passou, não foi para uma declaração final do evento. Vamos direto ao ponto. Então, olha que pergunta que pode derrubar candidato em prova. Parece simples, agora parece simples, mas numa prova, nome do encontro internacional de temática ambiental realizado em Belém do Pará em agosto de 2023. Então, que evento ambiental Belém sediou em 2023? Márcio, fácil, Cúpula da Amazônia. Ah, é? Veja bem, foi anunciado que em 2024 o Brasil vai sediar a COP, né? A Conferência das Partes sobre Mudanças Climáticas. Então, imagine só que uma das alternativas aborde que Belém sediou a COP. Muitos candidatos vão assinalar, porque houve o anúncio já. Ainda não, COP é lá em 24. Foi a Cúpula da Amazônia. Suave, galera? Membros da organização. Eu fiz uma enquete esses dias na rede social e geral teve dificuldade para resolver. Tá? Então vamos lá. Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. A gente às vezes despreza. Suriname, Guiana, são países que estão no OTCA. Ah, uma discussão interessante. A Guiana Francesa é um território francês, né? O Emmanuel Macron, presidente da França, indicou, né, que pedirá a adesão da Guiana Francesa, obviamente da França, na OTCA. Vamos aguardar.
E atenção, que se você for fazer uma prova da VUNESP, por exemplo, ela vai explorar esse tipo de fato. O texto final não estabeleceu metas comuns de desmatamento. Não teve meta comum. E aí eu vislumbro uma questão, uma alternativa dizendo, olha, os países pactuaram em reduzir 30% de desmatamento. Ó, não estabeleceu metas comuns de desmatamento. Ok, galera? Olho no tema ambiental. Hora e outra, pinta em prova de atualidades. Agora vamos falar um pouquinho de economia, cenário brasileiro. Nós tivemos um corte na taxa básica de juros. Márcio, acompanhe isso. O que significa? Então vamos por partes. Existe um órgão vinculado ao Banco Central, chamado de Comitê de Política Monetária, o Copom. Esse grupo se reúne a cada 45 dias e define a taxa básica de juros para o país. Essa taxa está chamada também de taxa Selic. Esse juro interfere em todos os demais do mercado. Qual foi o anúncio do Copom na reunião de agosto de 2023? Um corte na taxa de juros, um corte de 0,5 ponto percentual. A taxa de juros que estava em 13,75% ao ano foi reduzida para 13,25% ao ano. Márcio, isso é bom, isso é ruim? Vamos ver essa discussão. Qual o papel da taxa básica de juros? Principalmente quando a gente vai estudar política monetária. A taxa básica de juros, ela é o principal instrumento de política monetária que o Banco Central tem para controlar a inflação. Quando nós falamos de inflação, é o aumento contínuo e generalizado dos preços médios do mercado. Então, quando os preços estão subindo, nós temos um processo inflacionário. Beleza? Não dá para o presidente do Banco Central ir até a TV e pedir para a população, olha, vamos segurar um pouco o consumo. Se vocês pararem de consumir, derem uma segurada, é possível que a inflação apresente uma queda. Não dá para fazer isso, né? Então, qual é o instrumento de política monetária? A elevação da taxa básica de juros. Com os juros mais elevados, as pessoas ficam inibidas a procurar o crédito, a entrar num financiamento, porque os juros estão elevados. Às vezes eu vou comprar algo no cartão e acabo pagando 2 vezes o preço do produto, de tão elevado que os juros estão. Então, quando há um risco, uma ameaça de inflação descontrolada, é comum que o Copom eleve a taxa de juros. Quando a inflação está controlada, está baixa, é natural que o Copom reduza a taxa de juros. O que aconteceu agora? Uma redução da taxa básica de juros. E aí um ponto importante, é o primeiro corte em 3 anos. Vamos observar o gráfico com calma. Então, aqui eu tenho janeiro de 2017 até agosto de 2023. Nós tivemos aqui de 2017 até 2020 uma tendência de queda. A taxa de juros caiu. Então, Márcio, inflação controlada? Inflação controlada. Então, a ideia é baixar juros para estimular consumo. Porque juros baixos estimula consumo e estimula crescimento econômico. Pois bem, de 2020 até 2022, nós tivemos uma tendência de alta. Os juros saíram de 2% para 13,75%. Então, uma elevação constante da taxa básica de juros. Se de um lado ela segura a inflação, do outro lado ela inibe consumo e afeta no crescimento, no desempenho econômico. Então, o governo pressionava o Banco Central para promover um corte na taxa básica de juros. Então, nós tivemos alguns duelos entre o presidente do Banco Central e o presidente da República. Quando eu digo duelos, em falas, né? E agora, então, depois de um período de estabilização em 13,75, um corte na taxa básica de juros. Esse tema tem muito potencial de prova, porque toda vez que uma sequência da taxa de juros é rompida, as bancas costumam explorar e abordar isso em alguma questão. Vamos direto ao ponto?
Quem define, olha uma pergunta técnica, quem define a taxa básica de juros no Brasil? É o presidente da República? É o Senado? É o STF? Não. É o Comitê de Política Monetária. Taxa de juros, você ganha um cupom, um cupom. Então, taxa básica de juros no Brasil, esse cupom aí de juros é o cupom. Suave? Presidente do Banco Central. Vi algumas questões nesse sentido. Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. Olha só, Márcio, vão perguntar o valor? Eu duvido. Eu também não gosto desse tipo de questão. Mas eu já vi questão esse ano perguntando o valor do salário mínimo. Então, às vezes, a banca, aí a opinião do Márcio, passa do ponto e começa a perguntar número. Não gosto, mas... Então, qual a taxa básica de juros do Brasil? Ela vai te dar um mês de referência. 13,25. Houve um corte de meio ponto percentual. Certo? Então, em agosto de 2023, reduziu. Suave, galera. Olho na taxa Selic. Creio que nesses meses agora nós teremos algumas questões sobre o tema. E o nosso último tema do mural de notícias, das notícias de destaque. Índia se torna o quarto país a pousar uma espaçonave na Lua. Vários países do mundo realizam expedições, explorações espaciais. Destaco aqui Estados Unidos, China e a Rússia, antiga União Soviética, né? Esses países, eles tiveram a proeza de aterrissar espaçonaves na Lua. Nessa corrida espacial, nós temos um novo integrante. Então, a Índia, ela se tornou o quarto país a pousar uma espaçonave. Vou tentar falar o nome aqui, ó. Chandrayaan-3 é o nome da espaçonave. E aí, o noticiário do mundo inteiro divulgou o fato. E apontaram aí, colocaram o seguinte adjetivo, né? A Índia agora é uma superpotência global no espaço. Esse tipo de questão, para mim, é bem tranquilo. A banca deve abordar qual país pousou uma espaçonave na Lua. Qual país promoveu esse fato inédito. E aí vocês terão lá alguns países que são potências para confundir. Por exemplo, quando digo potências, potências econômicas aí. Pode ter uma França entre as alternativas, pode ter um Reino Unido, pode ter um Japão. Aí veja bem o enunciado lista. Olha, depois de Estados Unidos, União Soviética e China, um novo país pousou espaçonave na Lua. Aí vai listar. Alguns vão falar, caramba, o Japão tem uma super tecnologia, deve ter sido o Japão. Cuidado, essa proeza, né, foi atingida pela Índia. Beleza, galera? Eu volto daqui a pouco com o nosso quadro. Fique de olho. Até mais. Pessoal, dando continuidade ao Top Atualidades, nós vamos para o quadro Fique de Olho, que é aquele momento do Top Atualidades em que nós listamos alguns acontecimentos, comentamos de forma sucinta. Esse fato, olha, eu já vi em provas anteriores, né? Cenário parecido e a banca abordou. Apagão atinge pelo menos 25 estados e o Distrito Federal. Então, o que nós tivemos no Brasil no mês de agosto? Um problema no sistema interligado nacional deixou vários estados sem energia. Então, um problema da rede de operação. Qual foi o único estado não afetado? Roraima. Por que Roraima? Ela não está integrada a esse sistema interligado nacional. Então, sim, tivemos um apagão no Brasil. Esse apagão durou pelo menos 6 horas. As regiões mais afetadas foram as regiões Nordeste e Norte, ok? Todas as regiões do Brasil afetadas, mas essas com maior intensidade. E o que gerou esse problema, essa falha? Uma sobrecarga
no Ceará. Então essa foi a constatação, o motivo da falha. O Alexandre Silveira, ministro aí responsável pela área de energia, ele explicou o fato e pediu para a ABIN, para a Polícia Federal, investigar se esse apagão pode ter sido causado por ação humana. Beleza? Por hora nós não temos nenhum esclarecimento concreto. Vamos pensar no seguinte, vislumbrando questões. Aconteceu um apagão no Brasil? Sim. Você pode fazer uma prova de certo e errado. E aí você fala, caramba, mas na minha cidade não aconteceu nada. Estamos falando que os estados, todos os estados aí foram, alguns mais, outros menos, impactados. Então sim, houve um apagão no Brasil. Segundo ponto possível, qual estado não foi atingido por esse apagão? Roraima. E terceiro ponto, o que gerou isso? Uma sobrecarga no Ceará. Beleza? De boa? Segundo ponto do Fico de Olho. Nós tivemos em 2022 o censo demográfico, né? Grande cobertura sobre a população brasileira. Temos muitas informações interessantes. E o IBGE, responsável pela realização do censo, vem soltando aí dados mensais aos poucos. Soltou um dado geral sobre a população brasileira e vem com alguns temas aí sendo lapidados e divulgados. No mês de agosto, nós tivemos uma informação interessante divulgada pelo IBGE. Se refere à população indígena. O que o IBGE afirmou? Nós temos no Brasil 1,7 milhão de indígenas. Mais da metade vive na Amazônia Legal. A população indígena no Brasil representa 0,83% da população total. Conforme destacado na manchete, mais da metade, 51,25%, vive na Amazônia Legal. E a terra indígena brasileira com o maior número de pessoas é a terra indígena Yanomami. 27 mil pessoas residem nesse território que fica nos estados do Amazonas e de Roraima. E aí esse mapinha do IBGE que mostra um pouquinho da distribuição espacial da população indígena no Brasil. Fica claro que a região norte, a região da Amazônia Legal, concentra a maior população indígena do país. Olho nesse fato, hein? Tem muita, mas muita cara mesmo de questão em prova de atualidades. Outro fato grandioso. Vamos falar do mês de junho de 2023 antes? No mês de junho de 2023, um exército mercenário, tentou promover uma rebelião contra o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Esse grupo mercenário é chamado de Grupo Wagner. O Grupo Wagner, ele era liderado pelo Yevgeny Prigozhin. Como que eu tenho chamado ele para ficar fácil, né, de vocês guardarem? Prigozhin. Como assim, mas Prigozhin não é Prigozhin? Se ele é um cara que lidera um exército mercenário, ele é um cara perigoso, né? É o Prigozhin. Prigozhin. Bom, o Prigozhin, ele morreu num acidente de avião. Tá, Márcio, mas aquela história da rebelião deu certo, não deu? Então, o Grupo Wagner acusou o ministro de Defesa da Rússia de ter autorizado aí ataques de tropas russas a acampamentos do Grupo Wagner. Diante do fato, o Grupo Wagner iniciou uma rebelião, iniciou uma marcha de uma cidade chamada Rostov, na fronteira com a Ucrânia, até Moscou, mas durante esse processo houve um acordo. Então, Prigozhin e o Grupo Wagner acabaram desistindo dessa rebelião. O Prigozhin foi para Belarus, num acordo com o Putin. Belarus é um país do lado da Rússia, governada pelo Alexander Lukashenko, que é um ditador, é considerado o último ditador da Europa. E então, um acordo. Acabamos, não tem mais conflito, não tem mais rebelião. E agora, praticamente 2 meses depois, um acidente de avião, o Prigozhin morreu.
O que o mundo fala, principalmente países ocidentais? Acusam Vladimir Putin, acusam a Rússia de estar por trás desse acidente aéreo. A Rússia, por sua vez, afirma que não tem nada a ver com o acidente e que promoverá investigações sobre o caso. Ok? O que é concreto? Prigozhin, líder do grupo mercenário Wagner, que lutava na guerra da Ucrânia ao lado da Rússia, morre num acidente de avião. 2 meses depois de incitar uma rebelião contra o presidente da Rússia, Vladimir Putin. De boa? Saímos da Rússia para falar dos Estados Unidos. Lembram do Trump? Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos. Donald Trump, que responde aí a uma série de processos judiciais, ele foi fichado pela polícia nos Estados Unidos. O Trump já tem algumas condenações, principalmente condenação civil, responde a alguns processos e agora foi fichado. E o que chamou a atenção, esse fichamento do Trump? Ele tirou aquela famosa foto policial e isso foi divulgado. Aqui, ó, essa é a foto do Trump, aquela foto tradicional utilizada pela polícia norte-americana. Ele se entregou à justiça da Geórgia, né? É um caso que envolve fraude eleitoral em 2020. E o que tem de simbólico no ato? É o primeiro registro de um presidente dos Estados Unidos nessa posição, tá? É o primeiro presidente fichado com foto policial. E o último fato do nosso Fique de Olho envolve o STF, Supremo Tribunal Federal. Nós tivemos uma eleição para a presidência do STF e o ministro Luiz Roberto Barroso foi eleito para presidir a corte, então, no próximo biênio. Ele terá posse no dia 28 de setembro, vai substituir a ministra Rosa Weber, que vai também se aposentar. O STF seguiu a tradição de eleger o ministro mais antigo que ainda não tenha ocupado a presidência. Luiz Roberto Barroso está desde 2013 no STF. Creio que a banca possa explorar qual o nome do presidente eleito para o STF. De boa, galera? Tranquilos? Eu volto daqui a pouco para a gente dar uma olhadinha no que já caiu em concursos. Até mais. Vamos dar uma olhadinha no que já caiu em concursos? Trago uma questão da banca Quadrix, questão quentinha, questão recente. Primeira dica que eu sempre dou, olha, leia o enunciado com calma antes de resolver a questão. Então, no que se refere a assuntos da atualidade no Brasil e no mundo, julgue o item. O BRICS chancelou a entrada de mais países no bloco. E tal expansão fez a sigla mudar para BRICS+. Olha só, abordamos o tema na aula de hoje, hein? BRICS chancelou a entrada, então novos países no bloco. E como teremos novos países, a sigla ficará BRICS+. Certo ou errado? O que você assinalou? Márcio, será que vai dar para colocar um monte de letra aí? Talvez o nome seja BRICS+, mesmo, hein? Cuidado. BRICS não mudará de nome. Mas você não falou isso lá no começo da aula, ok? Nem foi a ideia, porque eu deixei essa questão para o final. O BRICS não mudará de nome após a entrada de novos membros. Algumas pessoas sugeriram o termo BRICS Plus, BRICS+, mas a decisão da cúpula é de que o nome BRICS ficará. É um nome forte, é uma marca consagrada, deixa o nome aí, mesmo com a entrada de 6 novos países. Suave? Então, esta questão está errada. Tenho, assim, muita convicção que vários candidatos tropeçariam nesse tipo de questão. E
vamos ver o que já caiu em concursos em redação, no nosso momento redação. Uma redação do ano de 2023, uma redação bem interessante, um tema muito valioso para o cenário atual. Vamos ler com calma aqui qual era a proposta. Com seu humor característico, o escritor Luiz Fernando Veríssimo nos propôs esta relevante consideração sobre o tema geral da liberdade. Dizer que a minha liberdade termina onde começa a liberdade do outro é muito bonito. Mas e se a liberdade foi mal distribuída e o meu vizinho tem um latifúndio de liberdade, enquanto a minha é um quintalzinho de nada? É feio sugerir um reestudo dessa divisão? Com base no que se afirma, redija um texto dissertativo argumentativo, no qual você exponha com clareza sua posição crítica acerca do tema nele tratado. Então, é um tema muito interessante, um tema complexo, e o candidato poderia aí expor uma série de argumentos. Seria interessante debater a questão da distribuição de liberdade, comentar que essa distribuição é desigual, e quando essa distribuição é desigual, ocorrem uma série de impactos na vida das pessoas. Um outro ponto interessante é a importância da liberdade ser distribuída. A liberdade de um, né, ela não pode prejudicar excessivamente o outro. A gente poderia falar do papel do Estado, né, em promover um equilíbrio de oportunidades e promover as ferramentas necessárias para que a liberdade seja garantida, para que a liberdade seja exercida. E quais são os desafios aí para promover essa liberdade de forma igualitária? Então, são discussões bem interessantes, tema muito reflexivo. Você poderia aqui, com tranquilidade, trilhar vários caminhos. De boa, galera? Agradeço a companhia de vocês. Um prazer estar nesse mês à frente do Top Atualidades. Desejo muito sucesso, muitas aprovações e um grande abraço. Até mais, galera!